E nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 9 ao verso 14. Jesus, ele se encontra com um homem da mão mirrada, ou ressequida, ou atrofiada. Nós vamos caminhar da seguinte forma: eu vou estar lendo o versículo, você fica com a sua Bíblia aberta, que eu vou estar lendo um versículo, vou estar comentando esse versículo, e aí depois a gente passa por um próximo versículo, a gente vai fazendo versículo a versículo, tá bom? Versículo 9 nos diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles. Como parte introdutória, eu quero localizar os irmãos aqui no que estava acontecendo nesse ambiente. Jesus, ele está vindo, nos versos anteriores, Jesus ele está passando pelas searas, né? Os seus discípulos são acusados pelos fariseus de estar colhendo as espigas de milho num dia de sábado, e aí eles começam a discutirem com Jesus: olha, o que seus discípulos estão fazendo, é certo isso que eles estão fazendo? E Jesus questiona com eles ali, e fala sobre o que fez Davi, quando comeu o pão da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer. Então os fariseus, eles estavam querendo acusar Jesus de que seus discípulos estavam violando o sábado. E por isso Jesus fala esse versículo, né, que se encontra lá em Oséias 6,6. O que eu quero, na verdade, é misericórdia, e não sacrifício. Então, o sábado estava virando um sacrifício, né? Esse texto, ele tem dois textos correlatos. Ele tem, em Marcos 3, de 1 a 6, vai falar do mesmo encontro com Jesus, com o homem da mão mirrada, e no Evangelho segundo Lucas, do capítulo 6, do versículo 6 a 11. Então, nós estamos nesse ambiente, num ambiente onde os fariseus, os saduceus, os herodianos, os líderes religiosos da época de Jesus, queriam pegar Jesus de alguma forma, estavam tramando contra Jesus. Então, Jesus ele entra na sinagoga deles. É interessante pensar em Jesus entrando na sinagoga, porque em Lucas 6, verso 6, tem algumas outras explicações, tem algumas outras palavras, né? Lucas fala que ele entrou num outro sábado, ou sábado diferente daquele que os discípulos estavam colhendo as espigas, e ele dá um dado novo aqui, ele fala que ele estava ensinando. Então Jesus ele entra na sinagoga, mas com um propósito definido. A sinagoga era um local de culto que existia à época, e Jesus ele entra ali e começa a ensinar. O que me chama a atenção é que aquele local já era um local perigoso para Jesus. Jesus já vinha fazendo alguns milagres, Jesus já estava mostrando o seu poder, Jesus já estava deixando os líderes religiosos daquela época nervosos, querendo arrumar alguma coisa para acabarem com Jesus, para matarem Jesus. Então Jesus ele entra num ambiente hostil. Ele entra num ambiente onde ele vai ter um público que muitos vão ouvi-lo e outros estão ali só para criticá-los. Mas Jesus ele não se preocupa com isso. Ele entra nesse ambiente e ele vai ali com um propósito de ensinar. Jesus sempre teve esse propósito, né, de ensinar. Então Jesus ele aproveitava as oportunidades que ele tinha para trazer o reino de Deus aos homens, mostrar o reino de Deus às pessoas. Muito interessante, porque Jesus ele estava
o ensino, ele liberta a gente, não é verdade, irmãos? O ensino, ele traz conhecimento, e o conhecimento liberta. Liberta das prisões, das tradições, liberta da prisão da lei, liberta de uma série de prisões, liberta das prisões de coisas que você ouve na sociedade, ou até mesmo de muitos irmãos, e que não são verdades bíblicas, não são as verdades de Jesus. E Jesus, ele aproveitava aqueles momentos para ensinar, coisa maravilhosa. E aí, o que a gente tira de lição para as nossas vidas hoje? Porque toda vez que a gente lê um texto, irmãos, parece que está tão distante de nós, né? Mas isso aconteceu lá com aquele homem. O que isso tem a ver comigo hoje? Comigo e com você? Muita coisa. Porque tudo que Jesus faz é para ensinar algo, é para ensinar uma mensagem. E o que eu vejo nesse texto aqui, de ensino para nós hoje, é que assim como Jesus foi ensinar, nós também precisamos ir e ensinar a palavra de Deus às pessoas. Às vezes, nós até vamos entrar em ambientes que não vão ser muito considerados. Talvez até dentro da sua própria casa, seja um ambiente hostil para se pregar o Evangelho. Seja um ambiente onde as pessoas, muitas vão ouvir, mas outras estão ali somente para te criticar. Talvez no seu trabalho seja um ambiente hostil para pregar o Evangelho. Talvez a sua vizinhança, pensa aí, em algum lugar que seja complicado para você pregar o Evangelho. Jesus também passou por isso. E nós devemos ir a esses lugares. Nós devemos ensinar a palavra de Deus a essas pessoas, assim como Jesus, sem o medo da retaliação, sem o medo do que as pessoas vão falar ao nosso respeito, mas devemos estar ali, porque antes de pensarmos no que as pessoas vão falar ao nosso respeito, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com o nosso Pai, que é maior do que todas as coisas, e que pode nos capacitar para falar do amor dele, seja no lugar que for. Por isso, não tenha medo. Fale do amor de Jesus para as pessoas. No versículo 10, acompanhe aí na sua Bíblia, o versículo 10 vai dizer o seguinte: e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Então, como eu falei, um ambiente hostil, um ambiente onde tinham pessoas que estariam provocando Jesus, né? E eles começaram, Jesus, ele olha o ambiente, ele sabe quem está no ambiente, mas ele não se intimida pelas pessoas que estão no ambiente. Porque Jesus, quando entra no ambiente, a intenção dele é abençoar as vidas que estão ali naquele local. Então, a forma maior de Jesus de abençoar é ensinar. No Evangelho de Lucas, ele fala que os fariseus estavam observando para ver se Jesus ia curar aquele homem no sábado. Sabe por quê, irmãos? A grande problemática aqui do texto é que eles não estavam se importando muito para o que Jesus ia fazer, se ia curar ou não. A questão toda era o sábado. A questão toda era o legalismo, era a tradição, era a lei acima do homem. Então, eles estavam preocupados aqui com a quebra do sábado. O problema todo era esse. Jesus poderia curar todo mundo que estava ali, mas a questão era, será que ele vai ter a ousadia de fazer isso no sábado, que é santo,
que nós não podemos trabalhar, que nós não podemos fazer obra de espécie alguma. E aí cabe um questionamento para cada um de nós, né? O que é mais importante? Então, esse homem estava ali, no meio daquelas pessoas na sinagoga. Um homem. A Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não fala de que família ele veio, se era uma pessoa importante ou não. Um homem comum, mais um na multidão. É mais uma pessoa. Mas eu acho interessantíssimo, irmãos, como que mesmo mais um na multidão ganha a atenção de Jesus. Jesus, ele se importa com cada um de nós. Não importa quem você é, de que família você veio, qual sua classe social, se você tem ou se você não tem dinheiro. Isso para Jesus não importa. Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa em abençoar pessoas, seja ela quem for. A Bíblia também não fala, mas a gente pode pensar sobre esse homem. Será que esse homem tinha família? Poderia ter. E essa dificuldade dessa mão atrofiada traria alguns empecilhos para ele, né? Imagina ele colhendo, imagina ele fazendo algum tipo de trabalho manual, aonde você consegue muito mais facilmente fazer com as duas mãos, ele teria que fazer com uma só. E talvez o seu honorário fosse diminuído por conta disso. E aí a gente fica pensando, né? Era uma limitação física que ele tinha. Para os seus trabalhos, para aquilo que ele ia fazer, era algo que ele teria que fazer com mais dificuldade do que qualquer outro que tivesse com as duas mãos perfeitas. E Jesus, ele quer nos libertar das nossas limitações. Por isso, esse homem ganha importância para Jesus. Jesus olha para esse homem com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar cuidador, daquele que quer cuidar de cada um de nós, daquele que quer cuidar das nossas limitações. Esse é Jesus. É interessante que eles queriam usar a própria lei de Deus para acusarem o Filho de Deus. Que coisa interessante, né? É claro que eles, no entendimento deles, eles não entendiam, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Só que eles estavam combatendo contra o próprio Filho de Deus, tentando usar a lei de Deus contra aquele que é conhecedor da lei, aquele que foi o criador da lei, aquele que todas as coisas foram criadas por ele, foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está lá em João 1,3. Então Jesus, ele conhecia, além de conhecer os corações, ele conhecia muito bem a lei. Por isso, quando eles quiseram acusar Jesus, Jesus sempre tinha uma resposta para dar àquelas pessoas. E aí vai um ensinamento muito interessante para cada um de nós. Esse versículo vai nos mostrar e vai nos ensinar que nós devemos conhecer a lei de Deus para saber responder, para dar a resposta certa, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, e não segundo o entendimento humano. Porque a Bíblia ela pode ser usada apenas pelo entendimento humano. Eu posso pegar um versículo e fazer desse versículo algo que me dá prazer. Por exemplo, não, eu vou ler a Bíblia até aqui me interessa, daqui para frente não me interessa não. Então eu fico só com esses 3 versículos. Mas existe todo um contexto. E então a gente precisa conhecer a Bíblia para poder
falar da Bíblia com qualidade, para falar de Jesus para as pessoas com autoridade, assim como Jesus fazia. A gente pode pensar naquela limitação daquele homem como uma limitação pequena, né? Atrofiada. O que é uma mão atrofiada, né? E aí a gente, de repente, dá menos importância a uma limitação, porque essa limitação não é nossa, é do outro. Mas só quem sabe o tamanho da dor que passa é aquela pessoa que tem a limitação. Então, nunca, meu irmão, despreze a limitação do outro. Talvez para você possa parecer algo insignificante, mas para quem está vivendo aquela limitação, é grave. Então, não despreze a limitação do próximo, mas procure ajudá-lo na sua limitação, porque todos nós temos, e talvez na sua limitação, ele possa te ajudar também. Jesus tinha pessoas ali à sua volta que queriam só criticá-lo, só dificultar o seu trabalho, só apontar um errinho para crucificá-lo. Talvez quando você também ensine a palavra de Deus, quando você é fiel naquilo que Deus te colocou para fazer, muitas pessoas vão estar ao seu redor, mas nem todas vão estar para te ajudar. Uma parte dela vai estar para te criticar, vai estar para te tirar do foco principal a qual Deus te chamou. Versículo 11 diz assim: e ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Aí Jesus ele faz uma pergunta, ele é questionado, Jesus é questionado se era lícito curar no sábado, e aí ele faz uma pergunta, ele não responde a pergunta que foi feita a ele, e ele faz uma outra pergunta. Diz uma coisa, se a sua ovelha cair num buraco, você não vai lá tirar, não? É interessantíssimo, né? Jesus ele apela para a nossa consciência. Eu lembro quando ele fez também isso com a mulher adúltera, né? É claro, guardadas as proporções, mas ele apela à consciência dos que estavam ali para dizer, olha, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí ele vai apelar para eles. Se você tiver um bem que foi perdido, porque a gente pode pensar na ovelha ali como um bem, né? Como um bem que aquelas pessoas possuíam. E naquele contexto, a ovelha traria sustento para sua casa. Era leite, era lã, era pele, era uma série de coisas que poderiam sustentar uma família. Então a ovelha era um bem, e era algo que também era o trabalho. A gente pode pensar na ovelha hoje como se fosse de repente o nosso trabalho. Um bem que nós temos, uma casa, um carro. E aí, Jesus ele faz essa comparação, por quê? O que vai ser mais importante para você? Qual é o princípio da lei? A letra da lei, irmãos, ela é muito perigosa se interpretada ao pé da letra. Por isso Jesus ele traz esses princípios da lei. A lei, por exemplo, dizia que no sábado você não poderia fazer nenhum tipo de trabalho. Mas existia uma ressalva, por exemplo, os discípulos estavam colhendo ali as espigas, né? E existia uma ressalva na lei que dizia que se você entrasse na seara e tivesse com fome, você poderia pegar, mas você teria que pegar com as mãos. Você não poderia pegar a foice e arrancar, deteriorar ali a fazenda do seu semelhante, mas com a mão você poderia colher as espigas e comer. Então aquilo que os discípulos estavam fazendo lá atrás não estava errado, mas a interpretação rígida da lei faz a gente errar o alvo. A interpretação das tradições rígidas
faz a gente errar o alvo. Então, cuidado, porque quando uma vida está em jogo, quando uma vida vai perecer, vai morrer, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Será que é mais proveitoso a vida de uma pessoa ou de uma ovelha? Ou de uma tradição? Ou de um bem material? Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos, irmãos, refletir se estamos violando as leis de Deus por aquilo que julgamos importante para nós ou algo que nos beneficia. Se algo me beneficia, eu paro aqui. Eu não dou prosseguimento. E se algo me beneficia, eu posso transgredir alguma lei. Por exemplo, se eu quero muito uma coisa, quero muito uma vaga de emprego, e se para conseguir essa vaga de emprego, eu preciso armar alguma cilada para aquele que está competindo comigo, eu armo essa cilada. E aí, infelizmente, a gente vê, às vezes, as pessoas falando assim, glória a Deus, Deus me ajudou. E a gente coloca, às vezes, a lei de Deus a nosso favor, mas esquece que, fazendo isso, a gente também está transgredindo a lei de Deus que manda amar ao próximo, nesse caso especificamente. No versículo 12, irmãos, diz assim, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Olha aí, Jesus ele faz uma pergunta, e aí ele deixa eles pensando, como diziam os antigos, ruminando, né? Ruminando nas ideias, e aí ele faz uma outra pergunta, e em seguida dá logo a resposta incisiva. Quem é que vale mais? O homem ou uma ovelha? E aí ele fala, então por isso, por consequência, é por isso que é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, não importa o dia, se é para abençoar alguém, se é para ajudar uma pessoa que está com suas limitações, seja ela físicas, sentimentais, espirituais, não existe um dia, porque o dia foi criado para abençoar o ser humano e não ao contrário. O dia não é a imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Então, na escala de valores, Jesus sempre colocou o ser humano acima das demais coisas. Em Marcos, capítulo 3, versículo 4, diz assim, perguntou-lhes, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E aí ele acrescenta algo novo aqui, né? E calaram-se. Jesus tinha essa capacidade, né? Ele não mandava ninguém ficar quieto. Mas o que ele falava calava as pessoas, porque fazia as pessoas pensarem e raciocinarem naquilo que elas estavam fazendo. Isso é muito legal. É isso que a gente precisa aprender com Jesus, a fazer as pessoas pensarem naquilo que elas estão fazendo, e não dar a resposta, mas fazer elas pensarem, o que vocês estão fazendo, está certo? E na escala de valores, Jesus estabelece prioridades, homem ou ovelha? Jesus dá preferência ao homem, Jesus dá preferência ao ser humano. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Está aí a escala de prioridades. O homem está acima das demais coisas criadas. E aí você tem uma outra prioridade, o homem versus o sábado.
E ali, irmãos, Jesus, como eu falei lá no início, Jesus estava correndo o risco de ser morto, literalmente, porque a quebra do sábado era algo terrível para os judeus, e eles tinham isso como algo ferrenho. Tanto é que muitas batalhas eles perderam porque não iam para a guerra no sábado. Olha que coisa. Então o sábado era algo preciosíssimo e levado ao extremo. Mas Jesus correu o risco pelo ser humano. Correu o risco por aquele homem. Marcos 2:27 vai dizer assim: disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus está falando, olha, o homem é a prioridade, e não o sábado, e não a lei, do sábado, melhor dizendo. E nós temos priorizado as pessoas? Quando nós priorizamos o próximo, quando nós amamos o próximo, nós evangelizamos o próximo. Porque quando o amor de Deus entrou em nosso coração e nós entendemos que Cristo é a melhor solução, é a única solução, e que nos fez tão bem, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa mente, o nosso rumo, e hoje nós estamos caminhando em direção a Deus, estamos salvos em Cristo Jesus, estamos nesse processo de santificação, melhorando a nossa vida dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Ah, irmãos, como é bom isso! E quando nós priorizamos as pessoas, nós queremos a mesma coisa para essas pessoas. Isso é fato. Nós queremos que Jesus também habite no coração dessas pessoas, para que elas também tenham a mudança necessária que precisam. Quando priorizamos as pessoas, entendemos que Deus quer que todas sejam salvas, porque somos iguais perante Deus. 1 Timóteo 2,4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Priorizar pessoas é fazer missões. Priorizar pessoas é levar Jesus aos confins dessa terra. Priorizar pessoas. Priorizamos as pessoas quando as amamos, mesmo quando elas não nos amam. E isso é muito difícil. É verdade. É difícil. Não é fácil, não. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos ajudando a amar sem ser amado. Porque amar aquele que nos ama, o próprio Cristo já disse, é muito fácil. Mas amar o nosso inimigo é difícil. Mas precisamos amar as pessoas, ainda que corramos o risco de morte por conta desse amor. Voltando à questão de missões, a gente pensa, em muitos de nossos irmãos, que ainda hoje menos, mas ainda hoje, em alguns lugares, estão morrendo por amar as pessoas, por priorizar a vida das pessoas. Olha que texto interessante, em 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que coisa maravilhosa! Seguindo o exemplo de Jesus. Versículo 13, caminhando, vai nos dizer assim: então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Restaurou, trouxe de novo a mão ao estado saudável. Em Marcos 3, 5, tem alguns dados novos aí, tem algumas palavras novas, que diz assim, e olhando para eles, condoendo-se da dureza do seu coração,
disse ao homem. Ou seja, Marcos aqui ele está dizendo que Jesus, naquele local, ele olha para as pessoas que estão à volta e sente tristeza, porque conhecia os pensamentos dele, porque Jesus é Deus, e estava percebendo o que eles estavam fazendo, que eles estavam pensando a respeito de Cristo, sem se compadecer por aquela vida que estava ali, precisando da ajuda de Cristo. Então Jesus olha para eles, indignado, com aquele pensamento que eles estavam tendo, Jesus ficou condoído da dureza do coração deles. E aí disse ao homem, levanta do seu lugar, isso não está só em Mateus, tá? Eu estou lendo também os textos correlatos. Levanta-te, vem cá para o meio, estende a sua mão. Lucas também vai dizer que a mão do homem que estava ruim era a mão direita, né? Ele dá um pouco mais de detalhes. Mas o que é interessante aqui da gente observar é que Jesus ele dá 3 ordens para aquele homem. E aquele homem obedece. Obedece. Ele tinha a possibilidade de não obedecer a Jesus? Tinha, claro que tinha. Todos nós temos a nossa possibilidade de dizer sim ou não para Jesus. Eu e você temos a possibilidade de dizer sim ou não para Jesus. Jesus nos dá ordem, Jesus quer que nós nos aproximemos dele, mas ele espera que você obedeça a sua palavra e esteja disposto a ir até ele. Então, o ir até Jesus é nosso. Ele já veio do Pai, se tornou carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou. Ele já fez o trabalho dele. Agora, o ir até Jesus depende de cada um de nós. Isso não depende mais dele. Depende de cada um de nós. Então ele fala aquele homem, e aquele homem obedece. E ele vai até o meio. Eu não sei, de repente, isso não está no texto, a gente pode pensar a respeito, se aquele homem, de repente, estava com vergonha daquele defeito físico, que muita gente tem, não é verdade? Tem gente que tem defeito físico e esconde, né? Talvez aquele homem estivesse com aquela mão embaixo do braço, enfim, escondida. E Jesus pede àquele homem para obedecê-lo e expor a sua limitação. E isso nos ensina algo tremendo. Talvez Jesus tenha falado com você também, meu amigo, meu irmão, que você precisa sair da condição que você está, não deixar que a sua limitação impeça você de ir até Jesus. Talvez alguém que esteja nos assistindo que ainda não aceitou a Cristo e está colocando problemas, mas eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali, ainda não é meu tempo. São limitações, são barreiras internas, são barreiras da mente que está fazendo você não se aproximar de Cristo. E para nós que já o recebemos como Senhor e Salvador, talvez Ele esteja te chamando para algo maior, talvez Ele queira ter mais intimidade contigo, mais relacionamento com você, para te falar coisas que hoje ainda Ele não consegue falar, porque você não deixa, por conta da sua limitação. Não deixe que a sua limitação impeça você de ir até Jesus. Eu não sei qual é a sua limitação, mas você sabe. E eu tenho certeza que Jesus está chamando você, vem até mim. Deixa eu cuidar dessa sua limitação, deixa eu restaurar aquilo que você acha que não é possível. Porque o possível Jesus deixa com a gente. O natural Ele deixa para a gente fazer. E quando a gente confia nele, entrega as nossas limitações a Ele e deixa Ele trabalhar nas nossas limitações, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida, segundo o querer de Jesus, porque se Ele chamou, Ele irá fazer.
Então não deixe a sua limitação te afastar de Cristo, ou deixar com que você perca a sua comunhão, o relacionamento mais íntimo a cada dia. Jesus está sempre nos chamando, como chamou aquele homem, e nós precisamos ir até ele. Versículo 14, finalmente, nos diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Lucas 6,11 vai dizer que eles ficaram cheios de furor, de ódio, porque Jesus curou aquela pessoa no sábado. Aqui a gente aprende algo interessante também, porque a revolta dos líderes religiosos, daqueles que deveriam amar a Deus e amar ao próximo, foi tão grande, o ódio que eles nutriram por Jesus, que foi tão grande, a ponto de querer matarem Jesus. E aí, lembra o que eu falei? Às vezes, por ser tão rígido na interpretação de uma lei, que estava sendo interpretada erradamente, né? Eles transgrediram várias outras. O ódio foi nutrido pela quebra, de repente, de uma tradição. Não, irmãos, o púlpito ele tem que ficar aqui e eu tenho que ficar atrás do púlpito. Se eu fizer isso, eu quebrei a tradição. E se eu quebrei a tradição, as pessoas que estão vendo nutrem um ódio pela minha pessoa a ponto de me matar. Já pensaram nisso? Traz isso para hoje. Cuidado para não quebrar a lei de Deus com a má interpretação dessa lei. Peça a Jesus, ore a Deus, para que o Espírito Santo dele interprete da maneira que tenha que ser. E se você ainda tem dificuldades, converse com alguém, exponha essa dificuldade, mas cuidado com as interpretações. Muitas interpretações errôneas da palavra de Deus estão espalhadas por aí. E a gente ouve a todo instante. A todo instante a gente recebe um vídeo de alguma coisa que postaram novo. Má interpretação da Escritura. Toda lei depende de amar a Deus e amar ao próximo. Foi o próprio Jesus que falou isso. Então, se você tem uma lei, ou uma tradição, ou um rito religioso, que aquele rito, aquela lei, aquela tradição, faz você quebrar esses 2 mandamentos, não é de Deus. Porque se você faz algo achando que está fazendo para Deus, está cumprindo a lei de Deus, mas se isso que você faz prejudica o seu relacionamento com Deus, ou prejudica o seu relacionamento com o seu próximo, isso não é de Deus. Não vem de Deus. Mateus 22, de 37 a 40, diz o seguinte: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui. O amor a Deus é inegociável, é primeiro em todos os momentos. Amar a Deus é em primeiro lugar. E amar ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça entender que nada pode interferir nesses 2 mandamentos que Jesus nos deu. Que Deus nos abençoe, que Deus o abençoe.